Cumprimento a todos com a paz de Yahushua. Em Efésios capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro do ungido Yahushua, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Yahu, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério do ungido, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa no ungido Yahushua, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Yahu, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aleluia! E aí depois você continua lendo este capítulo em casa, você faça, aleluia, você faça uma meditação no capítulo 3. Muito bem, então hoje, amados, eu tenho a grata alegria de trazer para os amados um assunto muito importante, mas muito importante, que é sobre o nome do Pai. Teremos outros momentos para falar do assunto. Já temos 3 vídeos no canal, Este será um quarto e teremos mais uns 3 vídeos aí, só para dar uma orientação. Então, o que eu tenho para os amados é que nós temos pesquisado e temos acessado pesquisas realizadas por muitas pessoas, inclusive pesquisa maravilhosa, excelente, feita pelo irmão Fabiano, O Pai tem usado ele poderosamente para discernir, para descobrir, para investigar esse assunto sobre o nome do Criador. E eu tenho muitos motivos para estudar isso. É que durante muitos anos, já fazem mais de 15 anos, que no meu coração palpita uma orientação de entender Apocalipse 18:4, quando diz: sai dela, povo meu. Também aquela passagem de Apocalipse, quando diz que o cálice, que é a Babilônia, a meretriz, a prostituta, deu do cálice da ira, do furor, o cálice da prostituição. E do cálice da prostituição beberam todos os reis, quer dizer, todos os presidentes das nações da terra. Também do cálice maldito, maligno, beberam todos os moradores da terra.
Também do cálice beberam todos os homens de negócio, as empresas, o mundo dos negócios bebeu desse cálice também. E quando falávamos sobre como os problemas chegam na família, nós fomos analisando diversos fatores, né? E recentemente, com a ajuda dos irmãos que trabalham nessa investigação da última hora, porque estamos nos últimos momentos, então me veio de procurar saber realmente qual é o nome do pai e qual é o nome do filho. E eu pude perceber uma coisa muito importante. Na palavra está escrito, e nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto, está no canal, que o pai ama o seu nome. Também está dito na palavra em vários lugares que nós devemos amar o nome do Criador, o nome Yahweh. Também está dito na palavra que não se pode mudar o nome dele. E está dito também que o nome dele deve ser conhecido por toda a terra. Então eu vou pegar só um ponto desse para nós analisarmos. É que dentro desse sentido de ele amar o próprio nome, jamais ele intentaria a que o mundo vivesse sem conhecer esse nome. O mundo que ele criou vivesse com esse nome oculto, escondido, isso não faz sentido. Isso é uma cilada maligna do diabo, né, contra nós, contra todo aquele que mora na terra, todo morador da terra, toda pessoa, todo ser humano, tá certo? É alvejado por Satanás para não ser um adorador. E o diabo, desde o jardim do Éden, que opera assim, para que as pessoas não adorem o Criador, não o tenha como único, né? Então vamos ver aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, uma das coisas básicas sobre o nome do Criador está em Salmo 83. Eu quero ler esse texto com os amados. Aqui, meus amados, nessa reunião eu vou ler um versículo assim, chave, mais importante, mas aí você lê todo o capítulo, os capítulos anteriores, posteriores, para entender bem o contexto. Salmo 83, 18, diz assim: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Yahweh, é o Altíssimo sobre toda a terra. Quem é que está dizendo o nome do Criador aqui? É o salmista, né? É o salmista. Os salmos são coisas reconhecidas em todo o mundo e tidas como mensagens tremendas. Pois bem, então aqui nós percebemos que o salmista diz que reconhecerão que só tu quem? Tu que és chamado Yahweh, percebe? Então o nome do Pai é Yahweh, não é outro. O nome do Criador não é Deus, não é God, não é Deus, não é Dieu. Aqui o nome foi dito por alguém. No caso, o salmista dizendo o nome do Pai. Vamos ver outro caso em que o nome do Criador é dito por alguém. E nós vamos ver a boca dele mesmo falando em Isaías 42, 8. Observe. Isaías 42, 8
o próprio Criador, ele mesmo diz o seu nome. Ele diz assim: eu sou Yahweh, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha só. Então aqui no livro do profeta Isaías, o próprio Pai, o próprio Criador, dizendo com a própria boca qual é o seu nome. Eu sou Yahweh. Este é o meu nome. Tem Bíblias que está escrito assim: Senhor, eu sou Senhor. Isso é falso, esse nome, Senhor. Outras estão assim: eu sou Elohim. Isso também é falso. Outras dizem: eu sou Hashem. Isso também é falso. Outras dizem outras coisas. Também é falso. Porque nós já vimos, em outro vídeo, e vamos ver em outros, em que quando aparecer Senhor com todas as letras maiúsculas na sua Bíblia, isso aí, essa palavra foi colocada no lugar do tetragrama, aquela palavra formada de 4 consoantes, YHWH, cujo significado, cuja pronúncia é Yahweh, cuja escrita é YHWH e cuja pronúncia é Yahweh. Você entende? Então vimos aqui o salmista dizendo qual é o nome do Criador. Vimos também o próprio Criador dizendo o seu nome. E como é importante, nós vamos também ver outro caso em que o próprio Criador cita o seu nome, no livro de Êxodo, no capítulo 3, aleluia, louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Em Êxodo capítulo 3, no verso 13, diz assim: disse Moisés a Yahweh: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: o soberano de vossos pais, ou o Yahweh de vossos pais, ou o Criador de vossos pais, ou aquele a quem vossos pais adoram, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Yahweh a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Yahweh ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o soberano de vossos pais, o soberano de Abraão, o soberano de Isaque, o soberano de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Observa como é importante aqui. O nome dele está dito, que o nome dele será lembrado eternamente. Lembrado por quem, amado? Lembrado por mim, por você e por todo morador da terra que tiver, claro, a oportunidade de sabê-lo. Então percebe outra coisa importante, que o meu nome e eu serei, e assim serei, eu serei lembrado de geração em geração. Ele será lembrado não só pelos feitos, pelas obras que fizer, mas pelo seu nome, porque ele diz que o seu nome será eternamente. Então o nome que ele falou aqui, eu sou, essa palavra eu sou, é uma das versões que tem aqui nessa Bíblia, mas o Espírito Santo me revelou que o tetragrama YHWH significa
Eu sempre fui, eu sou e eu sempre serei. Quando nós vamos ler a palavra, a Bíblia toda, nós vamos perceber pelos princípios que não tem um significado diferente desse. Né? Porque o que significa o nome Yahweh é eu sou, eu sempre serei, eu sempre fui, porque ele não tem. É bom lembrar que o único ser que nunca teve origem e nunca terá fim é Yahweh, o nosso Criador. Por isso diz eu sou. Então perceba, inclusive no verso 16, vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: Yahweh, o Criador de vossos pais, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac, o Criador de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E aí continua a mensagem. Então perceba nessas três passagens bíblicas, Salmo 83, 18, Êxodo 3, de 13 a 16, e Isaías 42, 8, né? O nome sendo pronunciado. Em Isaías 42, 8 é o próprio Criador quem diz o seu nome, e em Êxodo também, e lá no Salmo quem diz Foi feita, nós fizemos usando tecnologia de informação e comunicação, e nós pesquisamos nas escrituras, e podemos constatar, foram encontradas mais de 160 passagens bíblicas, passagens onde o próprio Criador, ele diz eu sou, ele como pessoa, eu sou. Então não podemos pensar que esse nome possa ser em inglês traduzido para uma coisa, em francês traduzido para outra, em espanhol para outra, em português para outra, ou seja, o nome dele não pode ser Deus no Brasil, God nos Estados Unidos, na França, Deus na Espanha, não pode ser. Por que não pode nem deve? Porque o nome é santo. O nome de uma pessoa guarda o seu caráter. Guarda, no nome está embutido a virtude daquela pessoa. E o Pai é santo, ele é puro, ele é perfeito. Portanto, não se pode ter nomes diferentes para ele. Eu quero chamar a sua atenção para este fato, meu amado. O nome dele lá em Israel deve ser o mesmo nome aqui no Brasil, na Inglaterra, na França, em qualquer lugar. Se você pega certas pessoas, eu, por exemplo, se eu sair daqui e for para Israel, lá vão me chamar Albus. Se eu for para a Alemanha, lá vão me chamar Albus, porque o meu nome não pode mudar. E o que acontece? Escuta, mudaram o nome do Criador. Novamente, escuta. Mudaram o nome do Criador com más intenções. Mudaram o nome do Criador para impedir que eu e você consiga escrevê-lo e pronunciá-lo. Isso é obra de Satanás. Se
Deus existisse, se o nome do Eterno, do Altíssimo, do Criador fosse Deus, então os judeus estavam chamando ele de Deus. Nas Escrituras tinha sido escrito Deus, mas não é. Esse nome é um nome forjado, é um nome maliciosamente criado, porém, às ocultas, pelas sutilezas, atitude movida por raciocínios falazes, por disposição mental reprovável, atitude arquitetada por pensamento infame. Porque, meus amados, o povo que se chama pelo nome do Criador, o povo de Iá, jamais teria interesse, jamais aceitaria que o nome do seu Criador fosse ocultado, modificado, adulterado, transformado em outra palavra, meu amado. Cria juízo. Eu fui enganado durante 20 anos por estas Bíblias que estão aí nas prateleiras para a venda. Fui enganado durante 40 anos. Os católicos do mundo todo, os que praticam o catolicismo no mundo todo estão enganados. Os que praticam o protestantismo, os evangélicos no mundo todo está enganado. Todo mundo que usa um livro chamado Bíblia está enganado. Enganado com o quê? Com o nome do Criador falseado, com o nome do seu Filho falseado, com o nome dos seus servos profetas falseados, com o nome da cidade do Criador falseado, com tantas outras coisas falseadas. Glória ao Pai, porque Ele não deixou Satanás mudar a mensagem que eu e você precisamos, que está cunhada aqui. Mas eu vou te falar uma coisa: o propósito é muito maligno. A intenção é que eu e você não saibamos qual é o verdadeiro nome. E pior do que isso, quem teve a iniciativa de mudar o nome está cegado, enganado por Satanás, e chegando a utilizar a própria palavra, a própria Bíblia, para fundamentar argumentos para esconder o nome, dizendo que porque o nome é santo, porque esse nome santo não pode ser pronunciado por qualquer pessoa em qualquer lugar. O filho dele não disse isso. O Filho do Altíssimo esteve aqui na terra e me disse que tanto judeus como gentios, gregos, troianos e quem quer que seja, formarão um só povo e adorarão um único nome, porque há um só Criador, há um só Salvador, há um só Espírito, há um só corpo, há uma só igreja, há uma só fé. Aleluia. Não te deixe enganar, te enganaram até hoje, mas acorda, sai dos enganos em nome de Yahushua. Aleluia. Olha só, está dito, Êxodo 34:5, que o nome dele será proclamado. Olha só. Então, como é que se vai esconder o nome
de uma pessoa quando essa mesma pessoa que é o Criador diz que o nome dele será proclamado? Em Isaías 52 diz que o povo dele saberá qual é o seu nome. Eu estou sabendo. Aleluia. Eu estou sabendo. Eu fui enganado, mas eu estou sabendo o nome do meu Pai. Como é que pode, meu amado? Família, o mais belo projeto de Yahweh na terra. E ele criou o planeta Terra para ele constituir uma família lá na eternidade e ter muitos filhos. Que história é essa agora, meu amado? De raciocínios falazes, de ideias caducas, vim dizer, Amanassur, que o pai quer que o nome dele seja escondido de seus filhos. Isso é ideia satânica, meu amado. Chamado. Nós precisamos orar pelos judeus, viu, meu amado? Precisamos orar pelos judeus. Eu nunca tive tanto amor no meu coração pelos judeus, pelos hebreus, os israelitas, como tenho hoje depois que descobri isso. Eles foram usados por Satanás muitas vezes para fazer mal a Yahweh. Quando Satanás fez mal a Yahweh no jardim do Éden, ele usou uma mulher, ele usou um ser humano. Quando Satanás subtraiu a vida de Abel, ele usou alguém, ele usou Caim. Quando o dilúvio acabou com aquele povo todo, Satanás usou aquele povo para encher a terra de pecado. Yahweh permitiu, o Criador permitiu, mas para a glória dele. Aleluia. Quando foram mortos aqueles primogênitos, quando houve aquela murmuração no deserto, o pai permitiu, mas aquilo era Satanás operando. Quando o povo entra em Canaã para tomar as suas possessões e não põe tudo fora e acaba deixando pontos de contatos com os ídolos daqueles povos, era Satanás operando. Acorda, meu amado. Nós percebemos em tantas ocasiões onde o inimigo operou. Nós percebemos aqueles reis, por exemplo, os reis de Israel, os reis de Judá, fizeram coisas abomináveis. Yahweh permitiu, mas quem levou os reis àquilo? Foi Satanás. A tentação do Criador de Yahushua, o pai permitiu, mas quem fez aquilo foi Satanás. A morte do Salvador, o pai permitiu, mas quem fez aquilo foi Satanás. Satanás fez usando os religiosos e os políticos, né? Então ele usa pessoas. Lá na tua casa, as coisas horríveis que podem estar acontecendo lá, é Satanás usando pessoas da tua própria casa para fazer o que não presta. Mas o sangue de Yahushua tem poder, o nome de Yahushua tem poder, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Acorda, e eu quero dizer uma coisa a Satanás agora. Satanás, eu não tenho medo de ti, eu fui enganado muito tempo, mas hoje os meus olhos são abertos e eu resisto em nome de Yahushua a todo principado, a toda potestade, a todo demônio das trevas que estás querendo usar para nesta reunião as pessoas não entenderem ou entenderem enviesada. Está falido, está derrotado teu plano nessas vidas em nome de Yahushua. Chamada, sou quem da maná. Êxodo
9,16 diz que o nome do Pai deve ser anunciado. Mas olha só, anunciado, o nome dele deve ser anunciado. Romanos 9,17 diz a mesma coisa. Êxodo 23, os versos 13 e 14 diz que o nome dele deve ser lembrado. E a mandou até fazer festas para lembrar o nome dele, para que o nome dele fosse lembrado. O nome dele, né, é para ser posto nos seus filhos, nos filhos do seu povo. E nós temos amostras, né, casos reais disso aí. Muitos profetas, servos, né, muitos servos que têm o nome do pai Yahweh, né? Eixeiarro, Ermiarro, alguns profetas, Matitiarro, são pessoas servas do Altíssimo, que têm nele o nome do Altíssimo. Esse detalhe nós vamos ver em outro momento. Mas o que eu quero dizer é que a vontade do Pai é que o nome dele esteja embutido no nome de todo aquele que invoca o seu nome. Segundo Crônicas 7,14, todo mundo conhece. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Olha, então está claro que o povo dele deve ser chamado pelo nome dele. Falam lá dos judeus Yahudins, mas tem nós, Yahud gentios, não sei como seria, mas eu sou povo de Yahud também. Você está entendendo? E todo aquele que é convertido a Yahushua. Eu quero chamar a atenção para o fato de que em Salmo 22 está dito que o Messias declararia o nome dele. Observa, antes do filho vir, já ficou dito que o Messias declararia seu nome. Em Salmo 45,17 diz que o Messias celebraria o nome dele. E em João 17,26 o próprio Messias, o Salvador, diz que divulgou o seu nome, proclamou o seu nome, levou o seu nome, o nome Yahweh a todo aquele a quem ele pregou. Aleluias. Provérbios 30, nos versos de 4 a 6, diz que o nome dele deve ser conhecido. E Ezequiel 39:7 diz que ele próprio, Yahweh, fará conhecido o seu nome. Você entende? E eu quero chamar a sua atenção também para outro fato. É em Romanos, capítulo 1. Você lê o capítulo 1 de Romanos em casa e você vai ver que está dito. Vamos ler esse texto, porque ele é importante para a nossa reflexão sobre um assunto muito necessário agora. Romanos 1, no verso 18 diz: a ira de Yahweh se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Yahweh se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Yahweh lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Yahweh, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas, por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Então, se não existisse a palavra escrita, só em olhar para o que Yahweh criou, as coisas criadas, já dá para você saber que ele é Yahweh, que ele é criador, que ele é altíssimo, que ele é soberano.
tem um detalhe. Se você não consegue ver Yahweh na flor, no passarinho, na cascata, na montanha, no rio, no mar, na natureza, olhando agora, voltando-se para um ser humano e olhando para ele, o qual foi criado à imagem e conforme a semelhança do Criador, dá para você saber que só o Altíssimo, só Yahweh pode criar algo assim. Então é indesculpável a pessoa que, olhando para as coisas criadas, não reconhece Yahweh como Criador. É isso que está dizendo a palavra. E, como foi dito, Ele é o Criador. Ele disse que o seu nome será proclamado, será conhecido, estará nos seus filhos, estará em todo lugar, em todo o mundo será conhecido, de geração em geração. Então eu quero convidar você para fazer reflexão e entender que Ele deixou a sua palavra, Ele deixou a instrução para que nós conheçamos quem Ele é, quem nós somos e como devemos nos comportar diante dele e diante dos outros seres humanos. Agora, você precisa lembrar que Satanás usou seres humanos para mudar o nome do Criador aqui, por uma razão que eu vou explicar no próximo encontro. Mas, já adiantando, é para que eu e você invoque demônios usando o nome Deus e o nome Jesus. O propósito é esse. Essa é a mensagem que eu tinha. No próximo encontro nós vamos avançar. Se Yahweh não decidir mandar o seu filho para vir buscar a sua igreja antes do próximo sábado. Pai, abençoa, Pai querido, cada um que ouviu essa mensagem. Pai, em nome de Yahushua, não deixa que os corações deles desanimem, mas acordem para o fato de que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge esperando a quem tragar. Que ele veio para matar, roubar e destruir. Que ele é o pai da mentira. Que ele age sutilmente, ocultamente e escondido para impedir que eu te adore e que pronuncie o teu nome. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Aleluia. Assim seja.